Entrevistas, saúde, educação, política, segurança, cultura e prestação de serviço. Cidade Live. Apresentação: Éder Xavier. Ok? Estamos no ar. Cidade Live, semeando o futuro. Hoje nós estamos recebendo uma figura ímpar do direito eleitoral. Um advogado competente, um histórico da família de advogados competentes. Mas ele tem a especialização no direito eleitoral. E o direito eleitoral agora, estamos nesse momento, né? Então nós estamos recebendo hoje o doutor Arthur Rollo, com muita alegria, doutor, estamos recebendo você aqui no nosso programa. O doutor Arthur, ele atua na área eleitoral há mais de 27 anos. É moço, mas há 27 anos. Ele tem, falar o currículo dele, programa não tem tempo. Então você vê, ele é premiado com a medalha de mérito Raimundo Pascoal Barbosa pela OAB de São Paulo. Ele acompanhou, o doutor Arthur acompanhou a votação em urnas de lona ainda, né? Aquelas apurações manuais, onde havia cada coisa, não, doutor? Fez impugnações de todo tipo, ordem, em todas as instâncias do direito eleitoral, né? E se fosse uma palavra para identificar o doutor Arthur, assim, com bastante rapidez, ele é um lutador, para não faz briga pelo respeito das intenções dos eleitores, né? Para que a intenção dos eleitores seja manifesta da melhor maneira possível, da maneira correta. Muito bem, conhece muitas campanhas eleitorais como ninguém. Participou no último sábado agora, foi dia 29 de agosto, né? Acho que é isso, né, doutor? 29 de agosto. Do Jornal Nacional, tem participado frequentemente do programa da Globo News e todas as TVs, então é um advogado muito requisitado, né? Então nós aqui do programa Cidade Live temos muita alegria em receber o doutor. As suas primeiras considerações aí. Bom, Éder, a alegria é toda minha. Você esqueceu de falar que eu sou seu amigo, né? Que eu acho que é aí o mais importante para me apresentar aqui para os amigos do ABC. Uma satisfação enorme estar no seu programa para falar de um tema, eleições, que começam a pegar fogo aqui no ABC. Fica essa dúvida, fulano está inelegível, Beltrano está inelegível, como é que vai ser isso? Pode substituir, não pode substituir? Acho que a ideia é falar de tudo isso aqui hoje para dar uma luz aí para a população de São Caetano que não está habituada com o direito eleitoral. E eu sei que você não fala, eu também não falo juridiquês. Então hoje todo mundo pode ficar tranquilo que a gente vai falar uma linguagem que todo mundo entende. É esse que é o mais importante. Muito bem, essa é a experiência do doutor em se comunicar aí com os espectadores das televisões. Se falar juridiquês, complica tudo, né, doutor? Muito bem. É verdade, olha, acho que em todos os lugares, inclusive com uma decisão que saiu agora do Supremo, do TSE, a respeito daqueles que eram ficha suja, que agora podem agir assim ou assado. No momento oportuno o doutor vai conversar isso, né? Vai falar sobre isso aqui no programa. Agora, na cidade específica de São Caetano, nesse tema de direito eleitoral, tem uma controvérsia tão grande, se este ou aquele pode ser, o atual prefeito pode ser ou não candidato, se há recursos. Circulou agora, nesses dias, uma live ou um vídeo, alguma coisa nesse sentido, e um colega nosso, nós sabemos como é o direito, né? O direito não é um negócio lá que você aperta 2 botões no computador e sai a sentença do lado de lá. Então não é bem assim. E fez algumas sustentações esse nosso colega a respeito de que o prefeito estaria realmente inelegível, que não há recursos, que não... isso é o que mais hoje corre no ABC em São Caetano do Sul. Doutor, pelo que eu sou seu colega advogado e reitero seu amigo também, como o doutor disse, de bastante tempo, não é o forte nosso, né, direito eleitoral, e pouco conheço. Mas o que a gente tem depois de 36 anos na advocacia é de que sempre existe uma possibilidade de recurso e tal. Sabemos que o direito eleitoral tem outra performance, é diferente.
Doutor, existe possibilidade para aqueles que têm condenação em segundo grau, tal chamado ficha suja, como que o senhor vê isso, independente do prefeito local? Bom, Éder, a inelegibilidade, o sujeito não estar possibilitado de concorrer na eleição, é uma fotografia do momento. Então, se a gente olhar uma fotografia do momento, Aurico está inelegível, mas a gente tem que olhar o filme. Então, o que a gente tem que analisar? Tem aí a possibilidade de um recurso especial. Esse recurso especial pode ser recebido no efeito suspensivo, tanto aqui no Tribunal Regional Eleitoral quanto no Tribunal Superior Eleitoral. É fácil? Não. É possível? É impossível ele sair candidato? Não, não é impossível ele sair candidato. Eu, por exemplo, não apostaria cegamente que ele não será candidato, porque primeiro que ele tem excelentes advogados e essas liminares são possíveis, a gente já viu acontecer em outros casos. Não são comuns, os casos de concessão de liminar são escassos, mas acontecem. Então, é difícil a gente fazer um prognóstico, porque eu já vi aquele candidato que estava absolutamente inelegível, ele falou assim, esse não vai ser candidato. Foi. E eu já vi candidato que estava elegível, que ficou inelegível no curso da eleição, que teve lá uma condenação no curso da eleição e saiu da disputa. Então, precisa ver com cautela. A situação jurídica dele é delicada, é difícil, mas a gente não pode afirmar que é impossível ele sair candidato. Ele precisa aí de uma liminar que pode ser concedida pelo Tribunal Superior Eleitoral, um efeito suspensivo, né? Pode ser concedido pelo Tribunal Superior Eleitoral e até pelo Tribunal Regional Eleitoral aqui de São Paulo, na admissão do recurso especial pelo presidente do TRE. Então, doutor, olha, essa situação, nós no início do programa nós dissemos que o doutor Arthur Rollo, ele conhece, lógico, ele vivencia a parte técnica e convive com os candidatos. E os candidatos trazem para o doutor, certamente em todas as campanhas, como é que está se comportando o eleitor. Por isso, uma pergunta que não é só no aspecto da tecnicidade do direito eleitoral, da técnica eleitoral. Quer dizer, como que o doutor enxerga, Arthur, como é que você enxerga essa história? Como é que fica o povo, né? Então, é uma coisa mais pessoal, claro. Não é a técnica jurídica, até... O povo fica como numa situação dessa? Eu sou eleitor em São Caetano, eu não estou na política e tal, não sou candidato, mas sou eleitor. A gente começa a querer ver, então o eleitor começa a falar, como é um programa desse, como é que é aquilo, e fica essas inseguranças todas. Como que o doutor vê a população? É quase um sofrimento, né? Não sabe em quem ele vai votar e vai dirigir, principalmente o prefeito, que é o que está mais perto da população. A gente está falando aqui do ABCDMR, por exemplo, em Mauá tem candidatos que estão numa situação delicada também, né? Então, não é exclusividade de São Caetano, pelo estado de São Paulo inteiro, tem vários candidatos que já disseram que vão disputar, cuja situação jurídica é delicada. O que nós defendemos, Éder, a antecipação do calendário do registro de candidatura. Por exemplo, essa era uma boa oportunidade, poderiam ter adiado as eleições e mantido o calendário do registro de candidatura. Aí a gente ia chegar no início da propaganda eleitoral, já ia ter, por exemplo, o julgamento do registro em primeiro grau, o juiz já teria julgado, poderia já estar em grau de recurso para o TRE, mas o TRE ia julgar o recurso, sei lá, 20 dias antes da eleição, e aí daria tempo para o eleitor saber onde ele aposta as fichas dele, porque efetivamente, se um candidato inelegível não é substituído naqueles 20 dias anteriores à eleição, que tem essa possibilidade de substituir 20 dias antes da eleição, se ele não é substituído, concorre inelegível, ele disputa a eleição e não consegue reverter aquela situação jurídica, ele ganha, gera anulação da eleição, ele pode até ser responsabilizado financeiramente por esse custo da eleição. Então, é uma responsabilidade grande. Eu tenho
candidatos, clientes, que estão numa situação próxima do prefeito Auríquio aqui de São Caetano, uma situação semelhante. Eu tenho orientado a jogar sempre de forma aberta com a população, até porque, por exemplo, se substituir 20 dias antes, se não jogou aberto com a população durante a campanha, a população depois vai ficar irritada, vai falar, pô, peraí, me enganou, falou que ia ser candidato, depois substituiu, e 20 dias, eu já tive um caso numa cidade que a substituição foi uma semana antes da eleição, na época que isso era permitido, e a população que ia votar num candidato que estava inelegível votou em outro. Ou seja, o ideal seria antecipar o calendário do registro, já que isso não é possível, é importante que os candidatos ajam de forma transparente com a população e avaliem os riscos, porque se concorrer inelegível e gerar anulação da eleição, o custo é alto. Uma eleição em São Caetano, por exemplo, quanto custa? Uma eleição em Mauá, quanto custa? E aí o prejuízo no bolso é grande depois. Veja os riscos, então. Agora, ainda pensando no eleitor, né, na população, tal, que precisa se preparar para poder analisar os programas e tal, e para poder fazer o voto consciente, aquela história. Então, você vê, coisas aqui no ABC mesmo. Então, nós temos um prefeito da região, Mauá. Uma hora perde o mandato, depois ele tem um mandato, depois ele é preso, depois... Quer dizer, são tantas... E está liderando a pesquisa. E está liderando a pesquisa, né? E, então, a população fica mesmo pelo direito eleitoral. Então, essa é a ideia, muito importante. Quer dizer que, se eu entendi bem, doutor, é o seguinte, poderia até adiar as eleições, mas que o calendário eleitoral fosse mantido, né? Fosse mantido, porque aí o registro ia sair antes. E para as eleições futuras, que vão ser realizadas em outubro, como manda a Constituição Federal, mudar a lei eleitoral é uma coisa que a gente já sugeriu, mudar a lei eleitoral para fazer o registro de candidatura 2 meses antes. Fazendo o registro de candidatura 2 meses antes, já se chega no início da propaganda eleitoral com os candidatos já numa situação jurídica mais ou menos definida, porque tem uma previsão da lei eleitoral que diz o seguinte, se o candidato estiver com o registro sub júdice em julgamento, enquanto estiver em julgamento, ele pode, inclusive, participar de debates, horário eleitoral gratuito, propaganda eleitoral, ele pode fazer tudo, estando com o registro sub júdice. Então, quando demora para julgar esse registro, aos olhos da população ele está correto, está tudo certinho, mas na prática, juridicamente, ele está com uma situação incorreta, que pode fazer com que a população jogue seu voto no lixo. Então, é importante... Essa sua tese é importantíssima. É importante antecipar o calendário eleitoral para ter maior segurança jurídica, para entrar na campanha já sabendo quem é quem. Perfeito, doutor. Olha, uma coisa, por exemplo, vamos aqui que isso fui indagado algumas vezes. Alguém concorre com o subjúdice, né? Se dá a possibilidade do Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais, cassar o mandato ou a candidatura, tem os termos técnicos aí que o doutor está usando. Então, ele pode ser diplomado, vamos imaginar que ele é diplomado e ele então assume lá a cadeira, tudo bem. Os fatos, aqueles que estão sendo questionados, se porventura ainda não foram julgados, ele está lá no mandato e acaba, depois está exercendo o mandato. Dia 1º ele assumiu, aí 30, 40, 60, 90 dias depois vem a sentença lá, olha, você não poderia ser candidato. Para não falar que, o juridiquês, para o pessoal entender. Como é que faz? Ele é sacado do poder por causa do retirado? Então, vamos pegar o exemplo aqui de São Caetano, né? O motivo da cassação pelo Tribunal Regional Eleitoral foi lá uma doação irregular durante a campanha, é o que a gente chama de abuso do poder econômico.
esse motivo tira o mandato? Tira. Não tirou o mandato até agora por quê? Por contingências, inclusive da Covid-19, né? Porque trocar de prefeito no meio da Covid-19, então o tribunal também teve as suas atividades suspensas, parou, teve um período de suspensão de prazos, então, mas a rigor poderia ter sido sacado do mandato? Sim, poderia ter sido sacado do mandato. E nesse sentido, o que vai acontecer? Agora pode disputar de novo, pode disputar subjúdice, mas dependendo da decisão, havendo o trânsito em julgado e etc., isso vai ter outras implicações, né? Então, depende do tipo, do motivo para condenar. Trânsito em julgado, para quem está nos assistindo, não cabe mais recurso. Depende do motivo da condenação. Tem condenação que caça o mandato, tem condenação que gera inelegibilidade, depende do motivo. Tem várias previsões na lei eleitoral e várias situações que geram consequências diferentes. Então, por exemplo, o que nós temos aqui no caso de São Caetano como o doutor disse, abuso do poder econômico na campanha, né? Na Sim. campanha, a contabilidade foi feita desse jeito, aquilo. Bom, então gerou todo esse problema aí jurídico, tudo bem. Muito bom. Então, isso não foi durante o mandato dos 4 anos. Então, não houve improbidade administrativa, uma malversação. Até agora, não tem nada de mal. Nada relacionado à irregularidade no exercício do mandato. É uma irregularidade no processo eleitoral. Então, vamos imaginar, este ou qualquer prefeito nesta circunstância, até porque o doutor falou que tem muita gente parecida com isso. Tem um monte de gente. Então, de repente, ele assume o mandato, está lá tomando conta da cidade como prefeito, né? Esse seria o motivo, quer dizer, não foi o mau uso, a malversação do dinheiro público durante o mandato, foi antes, nas eleições, um problema contábil. Então, isso talvez poderia ensejar a retirada dele do mandato? Então, o que acontece? Vamos lembrar, para a gente que é um pouquinho mais velho, lembra do caso do Ben Johnson? Sim. Ben Johnson era um corredor para o pessoal mais novo, estava na Olimpíada, ele correu numa velocidade absurda, aí tem até a cena dele, eu tenho até a cena dele na cabeça de tanto que foi repetida. Aí descobriram que ele tinha feito uso de doping, de anabolizantes, etc., que tiraram a condição de igualdade na disputa. A função, Éder, da Justiça Eleitoral é preservar a igualdade nas condições de disputa. Nesse caso específico, o que a Justiça Eleitoral considerou? Considerou que houve lá um doping na eleição do prefeito, ou seja, ele usou lá uma ferramenta que ele não poderia ter usado e que isso deu vantagem e que isso pode ter levado à sua eleição, teve potencial para elegê-lo. Então, significa que aquela eleição não foi dentro das regras do jogo. Então, por isso que pode... Pô, peraí, você se elegeu, mas você se elegeu no doping. Então, é que nem um competidor que ganha uma competição na base do doping, tomando hormônio, tomando remédio. Então, trapaceou o que a gente pode dizer. Trapaceou na disputa. Agora, isso não contamina os atos do exercício do mandato. Se foi correta a administração, isso é uma outra parte. Mas gera consequência no mandato na medida em que está na cadeira uma pessoa que talvez, se não fossem aquelas condições de trapaça utilizadas, não estivesse no mandato. Muito bem. Bom, vamos imaginar que algo aconteça assim em qualquer cidade, independente de São Caetano, como estamos falando. O prefeito, o vice dele é que assume? Seria o vice desse prefeito que iria assumir? Não, nesse caso específico, como a chapa é o que a gente chama de una e indivisível, se houve trapaça para eleger a chapa, isso contamina não só o prefeito, como contamina o vice. Não seria o vice também que iria assumir? Não, aí assume o presidente da Câmara, mas a determinação de realização de novas eleições. E aí aí o custo da nova eleição, o TSE está começando a cobrar, aí a Justiça Eleitoral está começando a cobrar de quem deu causa ao dano, né, ao problema. Bom,
Saindo um pouquinho só da região e indo para uma coisa nacional, né? Bom, isso também é tudo que nós conversamos. Como isso aí é no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, né? Por exemplo, um jornal aqui da região fez uma matéria, quinta-feira, hoje, né? 3 de setembro, e fez uma matéria, né? Importante, que uma candidata que estava há 8 anos inelegível, né? Por problemas no Tribunal Superior Eleitoral, direito eleitoral, essa candidata e esse pessoal todos que estava com esses 8 anos, parece que pode agora, pelo que eu estou lendo, pode ser candidato. Como é que é isso, doutor? Explica um pouco para nós isso. Como é que é? Ficha suja, pode ser candidato? Essa lei vale ou não vale, doutor? Então, a lei vale, mas o que acontece? As consequências da lei da ficha limpa, elas não são eternas, elas têm um prazo. Sim. E o prazo é um prazo extenso. 8 anos não é pouco tempo, ficar 8 anos fora da política não é brincadeira. Para se recolocar na política, a pessoa precisa se reconstruir. Então, o que o TSE decidiu? Como houve o adiamento das eleições, o TSE teve que decidir o seguinte: se jogando a eleição um mês para frente, se o prazo de inelegibilidade de 8 anos seria estendido um mês para... Porque normalmente 8 anos significam 4 eleições. Circunstancialmente nesse ano não vão significar 4 eleições porque houve o adiamento. Então tirou a última eleição, que é a eleição de 2020. Então, o que aconteceu? O TSE tinha que decidir se 8 anos eram realmente 8 anos ou se eram 8 anos e um mês. Se ia prorrogar o prazo de 8 anos. O TSE disse que não tem como prorrogar. Ah, mas está sendo beneficiado porque é de eleição. Mas peraí, o motivo do benefício não é provocado pelos candidatos ficha suja. Foi uma pandemia, uma questão circunstancial que acabou beneficiando sim, mas isso é da regra do jogo, isso é algo natural. Então foi isso que decidiu o Tribunal Superior Eleitoral. Assim como a Vanessa, existem diversos outros candidatos na mesma situação. Eu acho que a decisão... Então falam, liberou ficha suja. Não liberou ficha suja. O prazo são 8 anos. Já decorrendo os 8 anos... Não são 8 anos em um mês. O inconstitucional seria estender o período. Da pena. Aí eles falam que inelegibilidade não é pena. Mas se não é pena, o que é, né? Porque você ficar 8 anos fora da política, então a gente precisa ter em mente o seguinte: 8 anos já é bastante tempo, não é possível prorrogar para 8 anos e um mês o que são 8 anos. Se o legislador quisesse falar 4 eleições, ele diria, ficaria inelegível para as 4 eleições subsequentes, né? De eleição de 2 em 2 anos daria quase 8 anos, porque seriam 4 eleições. Mas não, ele não fez isso, ele fez 8 anos. 8 anos, marcou 8 anos. Muito bem. Bom, não tem como, né? Eu tenho evitado no Cidade Live falar sobre aquilo que todo mundo... Mas não tem jeito, o tal da pandemia, né? Pandemia. Nós ouvimos aí que por causa da pandemia, por isso, por aquilo, pelo momento político que o país passa e tal, que haveria aí um impacto muito grande nas eleições agora, de 15 de novembro de 2020, e pior, em relação ao comparecimento, o receio que ainda muitas pessoas têm e que deve ter mesmo, os cuidados. Muito bem. Como é que o doutor vê essa parte? Será que a abstenção, o comparecimento, como é que... Bom, fazer futurologia em cima de algo que nunca aconteceu, mas em algum outro momento o doutor deve ter notícia de algum acontecimento que fez com que a abstenção fosse... Porque havendo muita abstenção, não participação, também, né, a credibilidade do eleito fica meio comprometida, com certeza, né, diminui a representatividade. A representatividade. Bom, o que a gente vê nesse cenário de pandemia? Aqueles que se comportam de forma irresponsável e aqueles que se comportam de forma excessivamente cautelosa e aqueles que estão no meio do caminho. Eu, particularmente, eu
eu sou defensor da posição intermediária, nem de não acreditar, de não dar bola, porque efetivamente não se sabe quem vai ter o quadro grave e quem não vai estar, mas tem gente, por exemplo, grupo de risco. Grupo de risco, a tendência é não ir votar. Por exemplo, acima de 60 anos. Acima de 70 o voto é facultativo, mas entre 60 e 70 anos tem um monte de gente. Só que falam, o voto é obrigatório. Mas peraí, uma multa de R$4 obriga alguém a votar? Ou, por exemplo, se você é de São Paulo, se você estiver aqui em São Caetano e justificar o voto, é possível você justificar. Você pode justificar de uma cidade para outra, ou você pode fazer a justificativa. Então, eu acho discutível essa questão de obrigatoriedade do voto. A Justiça Eleitoral vai tomar todas as medidas. A gente já tem orientado até para os candidatos uniformizarem as suas equipes de campanha com máscaras. A máscara vai fazer parte do uniforme, vai ser de uso obrigatório, vai ser também um equipamento importante para os mesários e para o eleitor no dia de votar. Vai ter álcool gel, vai ter provavelmente medição de temperatura, vai ser feito todo um protocolo. Já houve a extensão em 1 hora do horário, que ia começar às 8 horas da manhã, passa a começar às 7 horas da manhã, enfim. Estão sendo adotadas todas as medidas para dar a tranquilidade para o eleitor ir votar. Mas, ainda assim, eu acredito que a abstenção tende a aumentar. Mas o que a gente diz para a população, tomando todas as cautelas, é possível votar com segurança. Não vale a pena deixar de votar, porque quando muita gente deixa de votar, acontece essa incorreção no comportamento da população, que acaba sendo refletida para a urna. Ou seja, não vai ser eleito aquele que foi escolhido pela maioria. Você corre o risco de ter uma maioria fictícia, uma maioria que é daquelas pessoas que foram votar e não corresponde à ideia da maioria que se todos fossem votar. Da população. Então, agora vamos ver uma outra coisa. Como é que está a história do Santinho? Tem Santinho nessa eleição? O que pode nessa eleição? Pode Santinho, pode fazer live toda hora, pode fazer vídeo, pode... o que pode, o que não... Mais ou menos, doutor, eu sei que essa é uma pergunta que é um elenco muito enorme, né? Mas aquelas coisas mais triviais todas, o que pode, doutor? Bom, podem aquelas formas de propaganda eleitoral que estão previstas na lei, que dentre as quais o Santinho. Aí falaram, mas peraí, vai ter Santinho no meio da pandemia? Vai. Inclusive a emenda constitucional 107 do Tribunal Superior Eleitoral, que adiou as eleições, falou... as formas que estão previstas na lei vão ser rigorosamente respeitadas. Vai ter comício? Vai. Está previsto na lei. Mas e aí, não vale a pena? Aí a gente precisa fazer uma avaliação de segurança. Na Grande São Paulo, os casos vêm diminuindo. Em outras regiões, ainda os casos estão subindo. Você tem que fazer uma avaliação criteriosa de segurança. Mas, para justificar, por exemplo, o adiamento das eleições para além de novembro, que também foi uma possibilidade colocada na Emenda Constitucional 107, depende de parecer de autoridade sanitária estadual e de parecer de autoridade sanitária federal. Se em algum lugar tiver um número de casos grande que compense ou se justifique adiar a eleição para dezembro, o TSE vai pedir para o Congresso Nacional para adiar a eleição nessas localidades específicas para dezembro. Então, se a gente conseguir realizar eleições em novembro no país inteiro, é porque a gente vai ter condições sanitárias para isso. Isso tranquiliza o eleitor, tanto na hora de votar, quanto na hora de receber a propaganda eleitoral. Mas, de qualquer forma, se aquele eleitor não se sentir seguro, eu vejo lá no elevador do meu prédio um aviso falando, olha, se alguém não deixar você entrar no elevador porque não se sente seguro com a sua presença, a pessoa está no elevador, você quer entrar, a pessoa fala para você não entrar, respeite a
a opinião da pessoa. Da mesma forma, se é um cabo eleitoral, isso vai ter que ser incorporado agora nas orientações para os cabos eleitorais. Se você entrega o santinho e a pessoa fala, eu não quero receber, eu não me sinto seguro para receber, ou não quero receber, a vontade daquela pessoa tem que ser respeitada. Agora, passar a Covid no santinho, se for o caso, pega o santinho, eu ando com álcool gel sempre no bolso, né? Então, qualquer coisa que eu preciso, eu uso álcool gel. Se o eleitor quiser receber o santinho, use o álcool gel, tome os devidos cuidados. Agora, as formas de propaganda eleitoral, vai poder carro de som, internet, como você falou, esse negócio de live, vai poder usar bastante, mas não tem os live showmícios, né? O povo já estava querendo aproveitar essas lives de sertanejo, falar assim, não, vou meter um sertanejo na minha live e aí vou fazer... Chama a atenção de... uma live showmício. Aí é showmício como era o showmício de antigamente. É possível fazer a live, o bate-papo que a gente está fazendo aqui, não chamar um artista aqui para tocar viola ou colocar você para tocar a sua bateria. Isso é o que o TSE chama de saracoteio. O saracoteio é proibido no comício, porque aí vira showmício. Então, pode santinho, não vai poder fazer propaganda na igreja, mas nunca pôde, em clube, em cinema, em loja. Tem muito candidato que sai distribuindo santinho em loja, não pode, em padaria não pode, em bar não pode, pode carro de som, pode panfleto, pode mensagem por WhatsApp na internet para aquelas pessoas que te autorizaram a mandar mensagem, enfim, adesivo em carro, adesivo em casa, as formas, não pode, por exemplo, cavalete, está proibido, mas pode mesa na calçada para distribuição de material, desde que não prejudique o trânsito de pessoas e veículos, pode bandeira ao longo das vias públicas. Não muda muito em relação ao que era possível na eleição passada. Bom, doutor, eu acho que o senhor vai ter muito trabalho. Vamos imaginar aqui uma cena. Olha, é tudo imaginação. Eu sou candidato a prefeito. O senhor, estamos imaginando, o senhor também é candidato a prefeito. Sim. A cidade tem um índice lá ainda de contaminação alta em relação à Covid-19. Então, o doutor candidato, o meu adversário, vai fazer lá um comício, ou qualquer dessas oportunidades. Está entregando muito santinho e tal. Eu, seu adversário possível da candidatura a prefeito, procuro lá um advogado competente como o doutor e falo, doutor, olha aqui, a minha cidade está aí com um problema de Covid intenso e o meu adversário está fazendo um comício lá e ele está colocando muita gente, muita aglomeração. Então, aí talvez fosse possível, não sei como o doutor enxerga isso, buscar a prestação jurisdicional para... Como é que seria isso? Eu tenho certeza absoluta, porque as eleições municipais são eleições de inovações jurídicas no direito eleitoral. Inovações, muitas vezes, para o mal. Inovações ruins. Então, eu tenho certeza absoluta que vai ter juiz eleitoral que vai querer proibir showmício. Eu tenho certeza absoluta que vai ter juiz eleitoral que vai querer proibir santinho. Eu tenho certeza absoluta que vai ter juiz eleitoral que vai querer proibir cabo eleitoral na rua. Mas, para isso, a emenda constitucional já colocou lá, falando as formas são aquelas permitidas na legislação eleitoral. Então, se um juiz provocado pelo Ministério Público, né? Provocado, quando a gente fala provocado, não é xingar a mãe, né? Fazer uma petição para o juiz, porque o juiz ele não pode agir da cabeça dele, ele tem que ser provocado ou pelo Ministério Público ou por algum outro candidato, partido ou coligação. Aquele juiz que, uma vez provocado, ele proibir a realização daquelas formas de propaganda eleitoral que estão previstas na lei, sem justificativa em parecer de autoridade sanitária estadual ou federal, está sujeito a mandado de segurança.
Então vai ser ele dar a liminar de um lado e eu tocar um mandado de segurança do outro. Então é isso que vai acontecer, mas eu tenho certeza que esses casos vão acontecer. Nossa, haverá muitas novidades, né, nesse período. Vai, mas para isso que precisa, você falou de advogado, é a hora de valorizar os advogados, porque tem gente que acha que não precisa de advogado, ou que pode pegar o advogado que faz para a empresa, etc. Esse é um ramo do direito específico. Uma história aqui para a gente contar um caso. Uma vez eu recebi um cliente lá no escritório que veio com um advogado. Aí ele falou para mim: não, doutor, fica tranquilo aqui que a gente perdeu lá, nós queremos que o senhor recorra, mas ainda faltam 5 dias para terminar o recurso. A hora que ele falou 5 dias, porque o maior recurso que a gente tem no direito eleitoral, prazos são de 3 dias. Aí ele falou: tá faltando 5 dias. Eu olhei para ele assim: qual é o prazo de recurso que você está considerando? 15? Ele estava considerando o prazo normal dos recursos cíveis. E o prazo é de 3 dias e em período eleitoral conta sábado, domingo e feriado. Então, então o advogado... eu estou com uma advogada agora que está viajando no 7 de setembro. Eu olhei para ela: vai viajar no 7 de setembro, mas ela não vai viajar só no 7, ela vai viajar no 8, vai viajar... Ela deu uma estendida na viagem, né? Aí ela falou assim: minha mãe marcou essa viagem para a gente se despedir da minha vida social. Então, o advogado eleitoral, ele trabalha de domingo a domingo, inclusive feriado nesse período aí de campanha pesada. Então, é um direito completamente diferente, os prazos são rápidos e depende de profissional especializado. Bom, nós estamos quase chegando no finalzinho do Passa Tão Rápido, não tinha tanta coisa, tanta coisa para perguntar que a gente nem sabe qual a melhor pergunta para fazer, por mais que tenha aqui, nossa produção ter preparado aqui uma série de perguntas. Agora, uma que acho que nós temos que tocar nisso aqui, senão depois a produção aí fica brava comigo. Olha aqui, doutor, a história do tal do fake news, aí, como é que o doutor vê essa história aí, né? É aquilo que eu estava dizendo. E vamos chamar o advogado, o doutor Arthur Rolo, e o outro chama o outro, direito eleitoral e tal. Porque, olha, está fazendo fake news, tá? Nossa. Então, fake news sempre existiu, Éder. A gente que é mais velho, antigamente era o panfletinho. Soltava o panfletinho, às vezes eu estava, de sábado, estava almoçando, eu lembro, na cabeça eu tenho campanhas de São Bernardo, que começavam a soltar panfletinho anônimo xingando o meu cliente na Marechal. A hora que eu ia atrás, 1, 2 horas depois, já tinham distribuído tudo. Então, o que muda nas fake news hoje é a amplitude da divulgação. Hoje, com a internet, alcança muito mais pessoas, mas... aí as redes sociais estão mais atentas, os mecanismos de compartilhamento estão restringindo para não sair compartilhando, e você que nos assiste precisa tomar cuidado para não sair compartilhando, porque às vezes vem a manchete é uma coisa completamente diferente do conteúdo e você sai compartilhando sem ler. O problema dessas fake news, elas acabam viralizando porque a pessoa gosta da manchete e sai compartilhando sem ler o conteúdo. Então, como que a fake news se propala? Quando a gente compartilha. Então, o candidato que compartilhar vai ser responsabilizado pela Justiça Eleitoral, isso já está previsto na resolução. Não sabia que era mentira. O problema é seu. Você não sabia, você deveria saber. Deixa eu interromper um pouquinho. Deixa eu entender bem isso aqui, acho que é bastante importante, porque hoje a comunicação através da mídia, ela é marcante e tal. A história do fake news, o problema todo que o Brasil está vivendo aí, inclusive o Supremo, essa história. Muito bem. Então, eu vi lá uma manchete que me interessou, nossa, porque eu sou contra aquele candidato e tal. Eu começo a passar para os meus amigos, etc e tal, né? Então, eu também vou ser responsabilizado. Pode ser responsabilizado, sim. Pode ser responsabilizado tanto na esfera eleitoral quanto na esfera civil. Se for uma mentira, falando, por exemplo, ontem, notícia de ontem, lá nos Estados Unidos, começaram a falar que o adversário do Trump tinha problemas mentais.
Começaram a disseminar nas redes sociais. As redes sociais tiraram do ar, porque era fake news, ele não tem problemas mentais. Então, por exemplo, se você falar que um determinado candidato adversário daquele da sua preferência tem problema mental, ele não tem, isso é fake news e isso gera dano à honra daquela pessoa. Mas eu posso procurar o doutor, por exemplo, o candidato pode procurar e falar, olha, tem uma fake news, o doutor vai fazer uma petição para tirar aquilo do ar. Vou fazer uma petição, mas hoje, Éder, a gente consegue rastrear tudo, é possível rastrear a mensagem de WhatsApp, a gente vai puxando, e o WhatsApp informa quem compartilhou, então ninguém está sozinho na internet. Todo mundo coloca lá a sua assinatura, que é o número de IP. Esse número de IP é identificado, você pode ser responsabilizado. Então não saia compartilhando conteúdo aí ilícito. Tem conteúdos pesados, né? Tem conteúdos agressivos. Não compartilhe nada que você não tenha certeza absoluta que é verdade. Se você compartilhar, você pode ser responsabilizado. E ainda a gente está na fase da pré-campanha, até 26 de setembro, não peça para não votar em um determinado candidato, porque pedir para não votar em um determinado candidato também é propaganda antecipada na modalidade negativa. Também dá multa. Bom, mas a hora que eu percebo, o candidato percebe, ele pode procurar o advogado. Procura. Hoje em dia, os grandes... E aí pode entrar lá e pedir, tira isso do ar aí, que isso aí não tem nada a ver. Para você ter uma ideia, a semana passada, ainda na esfera civil, não na esfera eleitoral, eu tirei uma rede social de um rapaz que insistia em xingar um determinado prefeito. Falar que o prefeito era criminoso, xingava o prefeito. A gente tirou do ar uma vez, ele continuou. Tiramos do ar outra vez, ele fez outros. Aí eu pedi para tirar a rede social dele do ar e o juiz tirou. Então é possível até tirar a rede social do sujeito do ar. É uma medida drástica? Mas tem que respeitar a lei. E a livre expressão também, liberdade de expressão não é absoluta. Liberdade de expressão não é absoluta. Muito bem, doutor. Então, para nós fecharmos agora o programa, umas perguntinhas assim, bem rapidinho. Pinga-fogo. O tal do pinga-fogo, assim. Bom, primeiro lugar, a pandemia, de uma certa forma, impactou, pelo que eu posso fazer aqui uma análise do que nós conversamos até agora. Bom, então, houve um impacto da pandemia nas eleições. Positivo ou negativo, doutor? Negativo, porque tem um monte de gente que está com medo de votar, de ser mesário. A gente precisa contornar isso e gente também vai ter medo de receber a propaganda eleitoral. Quando não recebe propaganda eleitoral, beneficia quem está na cadeira e quem já é conhecido. Abstenção. É possível haver um número maior, quer dizer, é possível. Aqui o doutor não tem bola de cristal, mas dentro das circunstâncias, sua experiência, a abstenção pode causar aquilo que nós conversamos de não materializar a representatividade necessária da intenção dos eleitores. Tende a ser maior a abstenção, mas justamente o que a gente fala aqui é que, tomando as cautelas de segurança, vai com álcool gel no bolso, usa máscara, observa o distanciamento social na fila, que a Justiça Eleitoral vai exigir que aconteça, procura votar num horário que não seja um horário tão de pico, enfim, adote suas cautelas, a Justiça Eleitoral adotará as dela, somando as suas cautelas com as cautelas da Justiça Eleitoral, com certeza vai ser seguro votar e você não vai ter problema nenhum. Vai votar e vai votar sem Covid. Vai votar e voltar sem Covid. E então, em termos de materializar o espírito da cidadania, quer dizer, temos que nos tomar todas as precauções, mas é interessante... Tem que votar com certeza, pô. A gente vota de 2 em 2 anos. A política, gente, se faz no município. Se a gente não tomar cuidado do nosso município... a cidade tá feia, a cidade tá... o vereador é ladrão. Não adianta ficar reclamando. Azar. Não adianta. Tem que ir lá e votar e tentar melhorar. Então, é fundamental, sagrado o direito de votar e vocês têm que exercer. Perfeito. Bom, doutor, outra coisa, também bem rapidinho aí. Então, existe para os municípios que estão como São Caetano do Sul, no caso aí o prefeito, Aurico e tal, existe, não é assim definitivo, existe, é difícil, mas existe possibilidade jurídica. Quem sabe ele contratando um advogado da sua competência. Juridicamente, os advogados deles são bastante competentes, eu conheço, são colegas da área eleitoral que atuam há bastante tempo,
Juridicamente é bastante difícil, mas a gente não pode dizer que é impossível a candidatura. Agora, tem que observar as cautelas aí, porque um efeito suspensivo, depois do julgamento pelo TSE, a gente não sabe se esse julgamento vai acontecer no meio da campanha. Se eu fosse aconselhar, eu ia para o plano B. Eu iria para o plano B, porque tem N contingências, mesmo conseguindo o efeito suspensivo, tem contingências que podem acontecer, porque de repente vai que o TSE julga rápido esse recurso. Então significa que a partir do momento que o TSE julgar, se ele mantiver a decisão, aquela decisão vai estar consolidada, aí não vai ter muita alternativa. Isso pode acontecer durante a campanha. Então é complicado, a situação jurídica é complicada. Mas em todo caso ninguém, o direito é bastante... Não, tem variáveis que podem vir para o mal e podem vir para o bem. Então se todas as variáveis vierem para o bem, ele pode ter uma campanha até o final. Então, doutor, você vê, é um posicionamento de colega. No início, o doutor salientou da nossa amizade de tantos anos, respeito recíproco, mesmo sendo dois colegas advogados, e a sua especialização do direito eleitoral, mas também a sua postura, né, do advogado. Não é aquele advogado que chega para o cliente e diz assim, tenho certeza, né? Quando qualquer colega nosso, inclusive do direito eleitoral, aparece e fala, certeza, o direito não é bem assim. A certeza é como o trânsito em julgado, como o doutor disse, é depois que quando não houver possibilidade mais de recurso. Então, o seu comportamento, a sua fala, o seu modo de atuar, eu tenho uma alegria mesmo, desde do meu relacionamento com a sua família, os seus pais. Foi muito importante nós temos hoje o Dr. Arthur Rollo, que todos sabem, o Brasil conhece, como um competente advogado no direito eleitoral. E eu acrescento, não só o problema da competência, do conhecimento, da tecnicidade do direito eleitoral, mas do comportamento. Esse é o comportamento do advogado correto. Quer dizer, olha, existe possibilidades de um lado, existe possibilidade de outro. Eu não sou Deus, eu sou um advogado. Aliás, a advocacia, ela é de meio. Então eu ia falar isso, que a obrigação do advogado é de meio, não de fim. O que significa? O advogado ele não tem como prometer o resultado. Infelizmente, tem advogados que prometem o resultado tanto para um lado quanto para o outro. E quando esse resultado não acontece, aí o cliente vai cobrar. A gente lá no escritório não promete resultado porque o resultado não está fora do nosso controle. Então, a gente joga aberto. E jogar aberto, nesse caso, é dizer que, embora as chances sejam muito pequenas, existe sim a chance de ter uma candidatura em tese até o final, mas os fatores têm que ir a favor dele, porque se os fatores forem contra, aí a coisa vai para o outro lado. Doutor, então agora as suas considerações finais, e eu quero que dar aquele toque que todo mundo está dando aqui, porque ter amizade com gente e pessoas, almas desse tipo, só me deixa muito feliz e enaltece o programa Cidade Live. Doutor, suas considerações finais. Bom, Éder, período eleitoral, você sabe que a gente fica maluco aí com a agenda complicada. Eu fiz questão de estar aqui, eu gosto muito de você. Você tinha uma relação com o meu pai, mas essa relação passou a ser nossa pessoal. Então, fiz questão aqui de vir participar do seu programa, de te dar um abraço e tratar aí do cenário eleitoral, que é um cenário diferente. E aí, com certeza, a gente vai conversando no meio do caminho, porque para a gente vai ser uma eleição nova. A gente que tem a experiência que você mencionou no início do programa, estão acontecendo algumas coisas aí que a gente está tendo que se reprogramar, até no trabalho com os colegas advogados. A gente não sabe, o dinheiro da campanha escasseou, então está sendo tudo diferente, a gente está tendo que se reinventar. Mas eu particularmente gosto desses desafios, eu acho que a gente se reinventando, a gente melhora um pouquinho mais. Então, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, doutor. Eu vou fazer uma inconfidência aqui, vou contar uma história. Rapidinho, doutor, bem no finalzinho. A produção está brava aí que eu estou atrasando. Mas sabe, o doutor Arthur Rollo, quando chega as gravações aqui na Cidade Live, na TV Empiros, na Vox,
Então, tomamos um café, conversamos para estruturar o programa, a entrevista e tal. E aí a gente serve um pãozinho, um bolinho, um cafezinho, principalmente para o Arthur, que é como meu amigo, né? Então, tudo bem. O doutor não tomou o açúcar, tomou o cafezinho rapidinho, não quis o bolinho, não quis nada, o Arthur. Porque eu tenho certeza, Arthur, que você está se preparando para maratona, que não vai, sempre foi complicado para o advogado. Tem que manter a saúde, porque se a gente ficar exagerando, na campanha a coisa piora, né? A coisa piora. Então nós estamos encerrando o programa, agradecendo você que nos acompanha sempre na Cidade Live, agradecendo mesmo do fundo do coração a presença do competente Dr. Arthur Rolo, e vamos prestar muita atenção, votar consciente, tomar os cuidados, seguir aí o que o doutor nos mostrou, nos informou, principalmente porque o voto, né, doutor, ele é importantíssimo. Um abraço para você que acompanhou até aqui o Cidade Live. Muito obrigado da sua presença junto conosco. Nós fazemos um programa junto, nós fazemos pesquisas antes para poder saber o que nós vamos perguntar. E um abração para você.